Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre ego e até eu sei que pode ter alguém que ou se formou em psicologia, psicanálise, né, teve algum curso, pós-graduação. Então aqui, quando eu falo de ego, eu não vou numa linha, né? Porque a gente pensa na psicologia tem várias linhas, correto? Então assim, existe o ego, aí se pegar uma perspectiva freudiana, existe o ego, o superego, o ID, o self. O Jung também fala, né, de certas coisas, é, ele questiona os Freud. Enfim, gente, aqui não é aula de psicologia, tá bom? Eu não vou falar de uma perspectiva, o que, que é ego, superego, ID, self, tá legal? Basicamente, eu vou explicar isso, eu tô colocando aqui, porque vão ter pessoas que vão entrar lá no final e vão falar, mas ego não é isso, segundo Freud, né? Aí já tô abrindo as portas, porque eu quero que você entenda que tem pessoas que não estão prestando atenção. Então, para você que está aqui agora, eu vou utilizar aquele tipo de análise que não é da psicanálise. Por exemplo, na psicanálise, o ego tem a ver com a forma que a mente condiciona, ou mesmo se relaciona consciente e inconsciente, né, levando você ao senso de personalidade. Não vai ser isso. Nem vai ser um sentido filosófico. O ego, na verdade, tem a ver com o sujeito que pensa. Também não é isso. Tá? O que eu vou falar sobre ego? Ego em relação ao egocentrismo, em relação a você pensar apenas nas suas perspectivas. É aquela coisa que a gente fala do egoísmo, tá? Então eu vou explicar de um mecanismo neurocientífico e aí, no caso, aliando, né, a alquimia da mente, que é aquela coisa, vocês estão entendendo já, é o sexto dia nosso, e amanhã é o último, né, desses 7 dias de blindagem quântica, para que a gente una as peças. Então, como alquimista, né, eu faço muito isso, juntar toda essa química para que a gente entenda, consiga não só pensar, fazer, mas também ser uma pessoa completamente diferente. Eu sei que quem está aqui desde o começo, com certeza já teve várias sacadas, já pensou muito sobre o que está fazendo, o que não está fazendo, e até como as pessoas têm reagido, né, como fala, externamente. Você percebe que é completamente diferente da forma que você se relaciona. Isso é muito bacana, porque você percebe que funciona, né? A física quântica é algo real, a neurociência é algo real, a alquimia da mente é algo real, né? Então é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar hoje sobre ego. Então deixando claro, né, fazendo uma introdução aqui, é muito importante, porque as nossas lives aqui, elas viram uma aula, né? E aí nessa perspectiva tem gente que vai falar, mas Diego, o ego é aquilo, tá? Já abrindo as portas aí. Pessoal que estiver chegando, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Gente, se a gente pensa numa perspectiva de ego, por que isso pode afetar diretamente a maneira que você cocria, você manifesta, você resolve seus problemas? Basicamente, a gente tem, se a gente pensar em termos de origem, ou mesmo desenvolvimento cerebral, a gente tem 3 regiões do nosso cérebro. E aí, no caso, eu vou novamente explicar, eu já devo ter explicado isso antes, mas é sempre importante repetir, né, até para você assimilar isso, você transformar uma mensagem consciente, né, em algo que vai te ajudar muito no subconsciente e inconsciente, até que você aplica o gatilho e isso já vira automático. Então, assim, se a gente pensa em relação à nossa parte mais superior, né, seria o neocórtex. O neocórtex é responsável pelo nosso pensar, então os nossos pensamentos, a forma que a gente adquire conhecimentos. Então, por exemplo, nesse exato momento aqui, a gente está no sexto dia. Então é o sexto dia que você está adquirindo conhecimento junto comigo aqui, né? E é muito legal, a gente pensa até em termos filosóficos, né? De você pensar diferente, você ser um sujeito, né? Uma mulher, um homem cada vez mais crítico em relação à mensagem que você recebe. Então isso é muito legal, né? Isso estimula você a pensar diferente, né? E aí, no caso, o que acontece com as pessoas, a maior parte das pessoas fica só nisso. Fica nessa parte do neocórtex, que é o quê? Os pensamentos. Então, é muito pensamento. Ai, Diego, minha vida não está se mexendo. Pois é, pensamento não resolve problema. Pensamento não paga as contas. Pensamento não faz você cocriar só pensamento, né? Então, é a primeira parte. E o neocórtex é responsável pelo seu pensar, tá? Então, pensamentos, assim, você adquirir conhecimento, fazer cursos, você ver vídeos, você ouvir podcasts, você participar de lives como essa, entendeu? Você está adquirindo novos conhecimentos
E aí, no caso, você pode estar aqui, né, em sintonia comigo, como talvez às vezes está ligado à televisão, o Netflix, alguém te chamando em casa, alguém tirando sua atenção, a água no fogo, o leite na leiteira, né, o computador ligado, um celular tocando. Então, assim, se você não se entrar em sintonia comigo, esse pensamento vai acontecer de qualquer maneira. Só que ao mesmo tempo, o nível que a gente vai internalizar vai ser diferente, tá? Então, a primeira parte eu quero falar para explicar o que é ego e principalmente como que o mecanismo do ego funciona dentro do seu cérebro é esse. Primeiro é neurocórtex, que é essa parte aqui, né, superior do nosso cérebro. E aí, no caso, a gente vai para o segundo aspecto. A gente tem até um vídeo, né? Ah, Diego, você tem vídeo sobre isso? Nós temos vídeo sobre isso. Procura lá no nosso canal do YouTube, Diego Mangabeira Brasil, né? Diego Mangabeira Brasil é o nosso canal em língua portuguesa, porque a gente tem inglês e em espanhol, tá legal? E aí, no caso, procura lá sobre pensamentos negativos e positivos. Acho que o título é Por que o nosso cérebro tem mais pensamentos negativos do que positivos? Eu vou explicar também o que eu falo aqui, mas é um material complementar, tá bom? Eu estou sempre indicando vídeos, cursos, livros, né, para vocês sempre irem além daquilo que eu estou falando, né? Porque pessoal, o caminho é seu, né? Eu não tenho que trilhar o seu caminho. E ao mesmo tempo, quem tem que procurar no Google, no YouTube é você, como eu sempre falo, né? Eu não vou falar, tá no Netflix, tá no Google, procura, né? Procura, né? Tem a parte sua também, né? Não tem que fazer tudo por você. Aqui não é o professor que faz tudo pelo aluno, né? E também eu não sou professor no sentido de você não me ensinar tudo. A gente está em sintonia, aqui tem muita gente que está aqui interagindo com a gente por direct, no WhatsApp, no Telegram, por e-mail, né? Todo mundo aqui está crescendo junto. Então a gente está mestre para mestra para mestre, né? Então é nesse sentido, tá bom? A segunda parte, pessoal, que a gente fala é o mesencéfalo, que seria essa parte que eu teria que abrir o meu cérebro, mas se você procurar na internet chama mesencéfalo, que é o que a gente chama também de cérebro límbico ou mesmo sistema límbico. E esse sistema límbico ou mesmo cérebro límbico é responsável pelas nossas emoções, principalmente. Então é a parte que a gente fala, por exemplo, da amígdala cerebral, né? A gente tem a nossa amígdala da garganta, né? Tem gente que até confunde, mas é porque tem a amígdala da garganta, que às vezes tem pessoas que tiram, tem pessoas que deixam, e tem a amígdala cerebral. E a amígdala cerebral, ela interage junto com algumas glândulas e produzem neurotransmissores, hormônios, né, como o tálamo e hipotálamo, que são glândulas também que ajudam, né, nessa criação, nessa produção no mesencéfalo, e consequentemente a ínsula faz toda essa comunicação para distribuir para todo o seu corpo. Então, por exemplo, o hormônio do estresse, aonde que é produzido? No mesencéfalo, né, em relação à amígdala. Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, é fabricado lá. E fabricado lá, como que você fica estressado? Como que você sente que seu corpo está estressado? A partir daqui, né? Aqui começa o que? A sentir o corpo inteiro. Não existe aquela coisa, mas eu senti do nada. Não, não. Existiu uma produção, um efeito em cadeia. O seu corpo ele é muito inteligente. Ele está sempre querendo trabalhar para te ajudar, né? E aí, no caso, quando a gente fala do neocórtex, a gente fala do pensar. E quando a gente fala do mesencéfalo, a gente fala no fazer. E aí, no caso do mesencéfalo, no cérebro límbico, pessoal, ele é baseado em experiências. O que são experiências? Então, vamos pensar. Você tem raiva de alguém, né? Você tem, sei lá, às vezes, sabe aquele que nem a gente falou ontem, né, na nossa live aula aqui na 7 dias de blindagem quântica, o ranço aos ricos, né? Então você tem um ranço aos ricos. Então o que acontece? Existiu alguma experiência no passado e por causa dessa experiência no passado, você criou alguma coisa. Então está armazenado, né? Está armazenado e você sempre ativa os mesmos hormônios. Como o seu cérebro não sabe o que é passado e presente, e nem o que é futuro, ele sempre vai ativar as coisas que, na verdade, você utiliza para entender aquela situação. Então, vamos pensar. Você não gosta de tal pessoa, né? Então, mas você lembra que teve um incidente há 6 meses atrás, e até você pode pensar em sogra, em tio, em mãe, em amiga, amigo, colega de trabalho, que às vezes você fala, ele me passou a perna, eu não confio naquela pessoa. Por quê? Existiu algum evento passado e quando você vê,
Porque o sistema límbico, o cérebro límbico, tem a ver com as partes sensoriais. Então, o ver, o ouvir, o degustar, o sentir, né? No caso de, vamos falar de você respirar, né? Então, sentir o odor, de você, é o tato mesmo, né? De você saber, né, da pessoa. E aí, no caso, ativa, né, aquela situação. Aquela situação está acontecendo agora no momento presente? Não está. Mas, ao mesmo tempo, você está ativando aspectos emocionais daquele fato que aconteceu há 6 meses. E se aconteceu há 6 meses, o seu cérebro não sabe a diferença entre presente e futuro, nem entre passado e presente. Então, ele vai ativar os mesmos hormônios. Então, é comum você sentir, se você não gosta da pessoa, você vai sentir os mesmos hormônios. Isso só acontece, essa mudança, novamente. Como se fosse assim, bem didático para você entender como funciona o modelo. Até onde fica armazenado, que é o terceiro cérebro que eu vou falar para vocês. Mas vocês estão entendendo, pessoal? Primeiro tem o pensar, que é o neocórtex. Depois tem o sentir, né? O fazer, vamos fazer assim, que são de experiências, né? Na verdade é o fazer, né? Mas aí quando a gente fala em pensamentos, é neocórtex. Sentimentos tem a ver com esse mesencéfalo, né? O sistema límbico. E o terceiro cérebro que a gente fala, que na verdade seria a origem, né? A gente pensa em relação até em termos de criação de quem nós somos, né? A gente fala aí desde 200 mil anos, né? Ou mesmo a forma que nós temos não é darwiniana, né? Se pega aí no caso vários livros, sítios arqueológicos, existem muitas falhas, né, que nós viemos do Australopithecus, que nós viemos de outras, né, que viemos do macaco. Começa a prestar atenção nisso. Até tem um livro muito legal, já começando a indicar livros para vocês, que tá em inglês, mas eu creio que eu acho que possa ter resumos de pessoas, né? Eu não fiz ainda resumo desse livro, porque a gente meio que comenta, né? Eu sempre comento, na verdade, mas nunca falo do livro, mas seria o do Greg Braden, que chama Human by Design, tá? Então é Human, de humano, né? Human, by é BY, design, né? Então DESIGN, tá? Human by Design, do Greg Braden. E aí, no caso, ele faz uma série de compilações, então ele reúne várias pesquisas científicas, ele reúne várias... Porque o Greg Braden já está há mais de 30 anos estudando principalmente essa parte das antigas civilizações, e aí, no caso, a gente percebe o que a nossa formação mesmo. Se a evolução é do jeito que as pessoas acreditam, que a competição nos levou a sermos quem nós somos, e aí você vai descobrir que existe uma falácia científica, existe o que a gente falou e está falando todos os dias da religião do medo, sempre manipulando os dados científicos ao longo da história, sempre assim, e aí fazendo com que você acredite em coisas que para eles, né, são vantajosas. Né? Então a gente brigar um com o outro é vantagem para eles, porque lembra do triângulo lá, né? Essa coisa aqui do triângulo, né? Eu brigando com você, eu ganho dinheiro. Eu brigando com você, eu tenho poder. Eu brigando com você, eu tô sempre ganhando, né? Dessa mesma perspectiva. E esse terceiro cérebro, que é o cerebelo, né, que está aqui embaixo, o cerebelo a gente chama de cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano, pessoal, é o que a gente entende sobre o subconsciente, o inconsciente. Porque são 3 camadas. Você entendeu que são 3 camadas? Né? Então tem o neocórtex, tá? Tem o mesencéfalo, no sistema límbico, e tem o cerebelo, que é o cérebro reptiliano. O que acontece? Primeiro são pensamentos, depois são sentimentos, depois são o quê? Realizações, né? Então o que você é. Então a gente fala assim do pensar, do fazer e do ser, tá? Pensar porque são pensamentos, fazer porque são experiências, são emoções, e o ser porque quanto mais você acha que aquilo é verdade, então até, por exemplo, eu vi as Venus aqui, trauma de sogra, né? O que acontece? Ao longo da sua vida, ao longo dos dias, ao longo de meses, ao longo de anos, você acredita, e isso ficou armazenado no cerebelo, no cérebro reptiliano, no nosso inconsciente, que a sogra é ruim, que sogra é má, que a sogra é um exemplo, tá bom, gente? Não tem nada contra as sogras aqui, mas são exemplos. Cada um tem uma relação aí diferente com a sogra, com o sogro, e né, cada um se resolva aí. Mas é basicamente assim, você tem uma experiência passada e isso fica armazenado. É uma experiência real no momento presente? Não é. Mas é a forma que você entendeu que você tem que reagir.
Então, quando a gente fala de ego, é muito disso. Você reage da mesma maneira como se você tivesse, às vezes, 5 anos de idade, 10 anos de idade, porque você foi treinado a pensar nas coisas daquele jeito. E tudo bem com isso, tá? Não tem nada, nenhum problema. Na verdade, às vezes você se defender, se proteger, tem, assim, são elementos de sobrevivência também. Né? Você defender o seu trabalho, defender o que você acredita, não tem nenhum problema. Não estamos discutindo isso. Só que ao mesmo tempo, o que a gente tá, o que eu tô querendo propor para vocês é o ego, pessoal, na verdade é uma construção que você faz e aí no caso você acredita que é só aquilo, tá? Então, e aqui no, pessoal, novamente, se você é psicólogo, estudou psicanálise, eu não tô falando do ego, superego, ID, tá? Self, não tem nada dessa pegada. Eu falei do começo porque vocês vão falar, não, mas não tem nada a ver, né? Porque já para repetir, porque vai ter gente que vai falar, ó, Diego, você tá falando errado, né? E aí, no caso, já tô falando de novo, tá? Eu tô aqui colocando o ego como se fosse o egocentrismo, tá? Utilizando essa palavra, né, de raiz latina, né, no caso. E a gente pensa muito sobre isso, né? O que acontece? Muitas vezes, até pegar aqui a origem da palavra, né? Vou até pegar aqui, eu fiquei na dúvida, vou pegar aqui, quer ver? Que eu sei que é latim. Do grego. A palavra ego vem do grego egon, mas vem do sânscrito, que é aham, né? Que é a primeira pessoa do singular, então é o eu, né? Então, assim, pegando o sânscrito, né? O sânscrito é muito mais velho do que Freud, viu, pessoal de psicologia aí? Né? Que, pessoal, da psicologia a gente tem que pensar grande, sempre tem que pensar isso, né? Tem que estudar mais coisas. Eu sei bastante gente de profissão aí de psicologia que está estudando cada vez mais agora, até... aliás, vocês estão estudando muito mais fora da faculdade do que na faculdade, né? E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva, pessoal, a gente tem que, né, engrandecer, pensar em formas diferentes, tá? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, pessoal, você acredita desse ego que o seu pensamento, que está lá no neocórtex, que a sua experiência que está lá no sistema límbico, o que você assimilou no seu cerebelo, que é o sistema reptiliano, o cérebro reptiliano, que são o seu ser, você é daquele jeito. Então aí volta no que eu já repeti até durante a semana, que é o quê? É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. E se você quer aceitar isso, tudo bem, né? Acho que não tem nenhum problema. Só que o aspecto principal que a gente tem que pensar será que você não está se limitando? Né? E aí entra o ego. Não, eu sou assim, né? O grande lance, na verdade, é você quebrar esse hábito de ser quem você é, né? De você sempre se superar todos os dias. Porque a partir do momento de falar, por exemplo, na física quântica, você deixa de ser alguém para ser um ninguém. Você está disposto, né, a ser um ninguém? Né? Tem gente que não tá. E aí entra o ego, tá bom? Deixa eu ver aqui o pessoal, vou dar um oi. Vou subir desde aqui que eu... Vamos lá. Aqui, Suzete. Vamos lá, gente. Eu vou dar um oi aqui para quem não tinha falado. Joyce, a Venusi, né, que tinha comentado. Bom dia. Sou esteticista, Sueli, Márcia, Sabrina, maestra, tudo bom, gente? Sueli, Vida Saudável, Lenice, Pedro Luiz, Bel Quadros, Dani, Drica, Psicointegrativa, Lilian Souza, equipe Jane Damares, Márcia, tudo bom, querida? Diógenes, Thaís, Joy, Eliseu Royals, tudo bom? Marilza, Carneiro, Thiago Pereira, tudo bom, Thiagão? Simone, Perla, a Suzete, uhul, é isso aí, Tesouro Azul, opa, apertei o botão errado, eu tenho o dedo grande que eu fico apertando. Ana Cantora Oficial, Valdinéia Homem, Josiane, Roseli de novo, tudo bom, querida? Pedro, tudo bom, Pedrão? Zita Conceição, Viane Diamante, Dani, Keane, Irene, Venuse Trauma de Sogra, até que eu peguei o exemplo. Marta Ribeiro, Maria, Suzete, tudo bom? Maria Cleidinir, eu acho que é, bom dia. Bom dia. Ana Paula também. Olha, duas Ana Paula na mesma hora. Treinador Wagner Alves, Mariellen, Renata, Vanessa, Tati, tudo bom, Tati? Tati Anselmo, Juliana Andrade, Merise, 19, André Silva, a Thaís Joy, Aham em sânscrito é consciência ilimitada. Muito boa aula aqui, maravilha, obrigado, viu? Alexandre Coutinho, Silvane, Robson, Capela, Ana Cantora, tudo bom? Tiago, vamos sim, Tiagão. Vamos só agendar aí que agora a gente também...
Aliás, aproveitando isso, pessoal, aproveitando o que o Thiago falou, o que acontece? Esses 7 dias de blindagem quântica acabam amanhã, né? Vocês estão gostando? Vocês estão gostando de ter essas lives comigo, nessas aulas comigo todos os dias? Escreve aqui, vocês estão gostando? Né, enquanto isso eu vou falando aqui, eu vendo. Maria Cleidinir, Pedro, Mônica, Yara, Thaís, também Suzete, Cláudia, Sabrina, Maestre, Pedro, Thiago, Bia Flores deu um assim. Eu acho que sim, né? Márcia, Sueli. Pessoal, por que eu tô falando isso? A gente está pensando em fazer aí no caso, e aí a gente está reformulando porque é um novo projeto, já que a gente percebeu que é interessante essa interação, a gente está crescendo junto, de fazer 21 dias. Né? E aí, no caso, nesses 21 dias, e provavelmente às 8 da noite, 20 horas, né? Porque a gente vai ter várias alterações de horário, né? Decretos, no caso, né? Pra, enfim, o pessoal voltar a trabalhar, enfim. Mas às 20 horas, principalmente começar na segunda-feira. O que vocês acham de 21 dias comigo aqui no Instagram, em lives, com a gente, às 20 horas da noite? O que você acha? Vocês querem ou não? Se vocês não quiserem, eu não vou fazer. Eu quero a opinião de vocês. Já aproveitar o gancho do Thiago aí. Bebam água, hein, pessoal? Legal, o pessoal tá falando Roseli, oba, Bia Flores, muito bom. Venusi, uhul, bora então. Beto Boe, Botet, não sei como que isso é. Silvane, sim, Suzete, 21 dias, uhul. A Tati, na noite fica melhor, 21 dias é maravilhoso. Legal, já tá. O horário já fechou. Sabrina, quero. Bia, queremos. Márcia, perfeito, eu quero. A Márcia, sim. Andressa, quero. Sueli, sim. Luciane, sim. Roseli, maravilha, eu quero. Tamo junto. Tiago, a gente vai amadurecer a ideia, tá bom? Com certeza. Aí me manda já um. Acho que o WhatsApp, eu mesmo te passei, mas enfim, manda um direct pra gente conversar, tá bom? Lenice, com certeza. Belquadro, sim. Sandra, maravilhosa, mas salva like porque faço faculdade à noite. Fica 24 horas no ar, tá, querida? Ellen, sim, 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 maravilha, pessoal. E aí, no caso, vocês vão ver nas nossas redes sociais, né? Então, show, estamos aí, Zita Conceição, a gente divulgar isso. Então, você 21 dias. Ah, Diego, para no final de semana? Não para, como a gente tá fazendo aqui, tá bom? E aí, o que acontece? A gente vai fazendo, né? Porque são 21 dias corridos, né? Não é 21 dias de dia útil. Porque é assim que o universo trabalha. Ou você acha que o universo trabalha não trabalha no feriado, em final de ano, né? Então, assim, nada de seguir calendário gregoriano, tá? Vamos seguir o calendário do campo quântico, tá legal? É um calendário corrido. Todo dia precisa trabalhar, todo dia que a gente até falou naquele dia do. Foi anteontem, né? Deixa eu até ver aqui. É, isso que ontem foi o Hansa Pessoas Ricas, foi anteontem que a gente falou de planejamento de trabalho, o que é trabalho, né? Então tudo é trabalho. E então nessa perspectiva a gente está trabalhando aqui. Legal, gostei, pessoal, da interação. Então vamos fazer esses 21 dias, tá bom? Começando segunda-feira, às 20 horas. Já estou divulgando aqui porque já te preparando, né? E aí, no caso, pessoal, é muito importante. Tragam pessoas, amigas, amigos, familiares. Chamem mais gente, porque a gente, assim, é um ganha-ganha, né? Eu passo o melhor conteúdo que a gente tem. Vocês também trazem pessoas que se interessam pelo nosso trabalho, que aí, no caso, a gente cria, né, cada vez mais maior relacionamento. Vocês me conhecem mais. Eu conheço mais vocês, até os cursos, vídeos, treinamentos avançados que nós temos. Isso engrandece cada vez mais a nossa caminhada, ela se fortalece, né? Então é nessa perspectiva também que eu conto com a ajuda de vocês para trazer mais pessoas, tá legal? Então vamos lá, voltando aqui, aproveitando, né, para dar um oi para todo mundo. Eu falei para vocês então de 3 cérebros, correto? Então, fazendo uma recapitulação. Primeiro, neocórtex, pensamentos, correto? Segundo, mesencéfalo, sistema límbico, cérebro límbico, tem a ver com fazer, experiências. As emoções, os sentimentos são fabricados aqui. E o terceiro, cerebelo, cérebro reptiliano, que tem a ver com o ser, o que ficam armazenados no subconsciente e no inconsciente. Pessoal, o grande lance de você conseguir mudar este ego, vamos dizer assim, né? Você focalizar em uma mudança, por exemplo,
como que você pode cocriar alguma coisa, né? Como você pode manifestar. Se tivesse uma receita de bolo, você tem que o quê? Seguir essas etapas e modificar isso. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Venuse, porque eu acho que é um exemplo que muitas pessoas até tiram sarro, que é a relação com a sua sogra, com o seu sogro, né? Então, assim, você pode não gostar dela, você não pode gostar dele. Mas, ao mesmo tempo, como essa relação vai mudar, né? A maior parte das vezes vai começar de você, né? Então, é que nem, por exemplo, você sempre imagina que vai ter trânsito para ir para o trabalho, né? Começa com o pensamento. E se você pensar, não, hoje eu não vou pegar trânsito, todas as... aquela coisa da lei da atração, né? Meio superficial, meio que o Segredo vendeu isso, né? O filme Segredo, o livro Segredo da Honda, né? E vários mentores que estão lá, que são meus mentores, que estão lá, eles falaram isso nos bastidores, né? Falaram isso em outros vídeos. É que não deu tempo para explicar isso de uma forma mais profunda, como fala, mais consistente, né? Não deu. O filme é bem rápido, é batidão mesmo, né? Outros filmes que a gente compartilhou aqui no nosso feed do Instagram vários outros filmes que aí internalizam mais. Você vê o Rio, né? O documentário Heal, Rio, né? De cura. Aí no caso você tem vários especialistas, mas a entrevista são micro-entrevistas, né? Então você vai construindo uma linha de raciocínio. Para você se aprofundar, você tem que o quê? Ir atrás de um por um, entendeu? Foi o que eu fiz. Então eu recomendo para você, vá atrás, mas ao mesmo tempo o que acontece? Usa aquele conhecimento para você se aprofundar. Então uma cocriação só dá certo, por exemplo, se você pensar, mudar a capacidade do seu neocórtex, dos pensamentos. E o neocórtex, pessoal, principalmente a gente fala do frontal, do lobo frontal, né? Que como fala, é o responsável pela sua cognição, então pensar, é responsável pelo seu raciocínio. E a gente fala do pré-frontal, que é responsável pela sua tomada de decisão, foco, produtividade. Então você altera isso. Alterando isso, você cria uma situação nova. Então não vai ter trânsito. As emoções, o que? Você vai ter que mexer nessas emoções. Então, ao invés de você gerar cortisol no seu cérebro límbico, você vai pensar, não, vai estar tudo alegria, vai ter tudo bem. Então, o que? Você já desperta no seu corpo endorfina, serotonina, felicidade, bem-estar, né? E, consequentemente, no seu ser, que na verdade vai ser o cerebelo, o cérebro reptiliano, isso vai alterar, vai dar um choque ali no seu subconsciente e no inconsciente, porque é uma situação diferente. E aí, no caso, você repetindo isso várias vezes, porque é uma cocriação, pessoal, não acontece de uma hora para outra. Né? Você tem que, muitas vezes, no caso, repetir esses hábitos e consistentemente. Né? É a mesma coisa, por exemplo, até a gente brincou ontem no Instagram, a gente postou assim, né? Existe alguma fórmula milagrosa da física quântica que resolve o meu problema em 1 minuto? Lógico que não, né? Aí eu coloquei bloqueada, né? A gente colocou. Por quê? Não existe, pessoal. Por exemplo, você tem que meditar, você tem que entrar em frequências vibracionais cada vez de ondas, né? O comprimento de onda cada vez mais curtos. Porque aí estimula você a crescer, né? Estimula você a ser feliz, estimula você ao contato com o divino, com o campo quântico. Né? Enquanto você permanecer em comprimentos de ondas maiores, né? De comprimento, digo, mais baixa frequência. Né? Então, isso é física quântica. Então, a física quântica também está presente na coerência cérebro-coração, na neurociência, no cérebro, sim. Né? E aí, no caso, eu falo de um jeito que a gente tem a nossa metodologia da alquimia da mente, então eu misturo tudo isso para trazer de uma forma que, ao invés de estar tudo separado, que a física quântica está separada, eu trago para você que não, ela está incluída. Né? Tá tudo junto. Teve até uma pessoa, não lembro agora, que ela usou uma palavra que eu nem conhecia, na verdade, psitoma, sei lá, enfim, até compartilhei. Mas enfim, mas aí falou que uma pessoa que sabe muito, eu falei, caramba, é verdade, tipo, é o que eu faço. Então, assim, trazer pra você de uma forma, às vezes até meio mastigada, porque é bem complexo, a gente estuda, aliás, é muito complexo, mecânica quântica. A gente começa o quê? Ver matemática, a gente começa a ver vetores, a gente começa a estudar, por exemplo, aquelas aulas de física que você não gostava, aquelas aulas de matemática que você não gostava. Mas são fórmulas matemáticas, a gente sabe, né? As coisas funcionam proporcionais. A gente fala da matemática, por exemplo, pitagórica, da geometria sagrada. Né? Então a gente percebe o que? Que existe uma arquitetura. E aí você percebe tudo o que acontece na sua vida, o que? Tem que estar em sintonia. Então, por exemplo, a gente fala disso,
tem até um documentário, acho que é a Psicologia da Arte, da Beleza, do Roger Scruton, que ele fala isso, que hoje nós estamos admirando certas artes, vai no museu, aí às vezes tem uma peça lá que é uma privada, né, com papel higiênico. Será que isso é arte? Né? Então, um questionamento. Porque, pessoal, quando nós nos amamos, quando nós nos conectamos com o divino, quando nós nos conectamos com o campo quântico, é tudo linear, é matemático, é geométrico, entende? E isso faz com que nós entremos dentro de nós e entendamos que, na verdade, o ego é algo que nós estamos, ao invés de nós sermos, entendeu? Então, a capacidade que você tem de você se modificar é corriqueira, é diária, entendeu? Você tem a capacidade de mudar, só que na verdade depende muito mais de você, do seu esforço, de você que está aí, de não ficar só aqui no conhecimento, né? Então a Maria Ellen colocou, polímata, né? Então a menina me chamou de polímata. Eu falei, será que é um xingamento? Aí no caso eu entendi, na verdade é a pessoa que sabe muito. Então eu sou um polímata, né? Ela estava falando, que legal, eu agradeci. Então nessa perspectiva. Então, pessoal, a gente sempre entender, não fique no superficial. Pega essa informação que a gente está passando, é o 6º dia, amanhã é o último dia, né, desses 7 dias de blindagem quântica, para você não ficar só nos pensamentos, nesse neocórtex. Você o quê? Cada vez mais se aprofundar. Será que o Diego está falando em coisas que eu não quero mexer? Aí mexe no sistema límbico, no cérebro límbico, emoções. E aí, consequentemente, você o quê? Vai forçar você a mudar. Então, você vai incomodar o seu subconsciente, que são as crenças limitantes, se você quiser chamar, né? E também o seu inconsciente, porque tem coisas que você está fazendo, que nem dirigir o carro, andar de bicicleta, você vê o mesmo programa, isso já está inconsciente. Você nem pensa em fazer isso. Dormir do lado da cama, daquele jeito na cama, colocar o seu travesseiro na cama de um jeito, você gostar de uma camiseta, de uma camisola, de uma calcinha, de uma cueca, meio que já está inconsciente. Entendeu? Porque você já admitiu isso. Mas será que eu não posso usar uma outra calcinha, outra cueca? Será que eu não posso dormir de outro jeito na cama? Será que eu não posso ler um livro, sei lá, sobre mecânica quântica? Será que eu não posso ler um livro sobre biologia? Entendeu? Aí você. Sobre mandarim, sobre tailandês, sobre, sei lá, francês, sei lá, sabe? Você começa a viajar. E nessa perspectiva que a gente se alinha totalmente com o campo quântico, porque a gente pensa, né, nesse colapso de onda, nesse entrelaçamento quântico, que tudo faz sentido, né? E ao mesmo tempo que suas possibilidades elas aumentam. Vira às vezes meio místico, né? Vira, né? Porque a gente pensa, nossa, é tudo possível sim, né? Mas aí no caso é provado cientificamente. Isso que é legal, né? Porque a gente não está falando de algo que virou, né, uma religião. Lógico que tem gente que é extremista, né? Até a gente falou assim que tem acho que foi no primeiro ou segundo dia que eu falei da cultura, da psicologia do culto, né? Do culto mesmo, de que virar uma religião. Tem gente que acha que a física quântica é religião. Muito cuidado, né? Então perceba que, na verdade, é uma forma de você conhecer, né, novos conhecimentos, que não são novos, as antigas civilizações sempre utilizaram, mas para te ajudar a se libertar, a você deixar de ser quem você acha que é. Né? E aí, no caso até de libertação que a gente fala, meio uma libertação pessoal, você deixa de ser alguém para ser um ninguém, né? E aí nem todo mundo está disposto a isso, principalmente hoje, né? A gente fala do ego, a gente está falando do ego, né? Será que você está disposta a ser um ninguém? Né? E aí você vê vários mestres, vários mentores, várias histórias, várias religiões que têm esse tipo de conotação, né? Então, você abandonaria tudo para me acompanhar? Você abandonaria tudo para ser quem você é? Você abandonaria quem você acha que é para você ser uma nova pessoa? Né? E aí, a gente o quê? Vai se interiorizando, porque não é mais pensamento, não é mais experiências, é quem é você. Né? Você abdicaria, né? Renunciaria a certas coisas que você tem hoje para ser uma pessoa melhor? Né? E aí, no caso, você pode ser hipócrita, às vezes, na resposta, né? O que é hipocrisia, pessoal? Você falar e não fazer, né? E hoje, com os nossos especialistas de redes sociais, a gente está cheio, né? A religião do medo, os sacerdotes do medo aí, muitas pessoas o quê? Com máscaras, põem as máscaras agora para te dizer que está te ajudando e não está te ajudando, está piorando, né? E novamente a gente volta naquela tríade, né? Você brigando com seu irmão, com a sua irmã, um terceiro tá ganhando. E tá rindo de você, tá ganhando dinheiro por causa de você.
e você nem tá sabendo, né? Ou, né, não tá sabendo, né? Fingindo que não tá sabendo. A ignorância nasce a partir do momento que, na verdade, você não quer admitir que sabe, né? Porque tem muita gente que se acha ignorante, mas não é, né? Não quer assumir a verdadeira responsabilidade que tem no mundo. Quer continuar a deixar, por exemplo, não só o mundo, mas o país, né? Então, por exemplo, aí a gente está falando muito de transformação. Isso eu falei. Eu até me emocionei, né? Acho que foi na quinta. Foi na quinta que eu tava passando um pouquinho mais da minha história de vida. Porque alguém perguntou pra mim, Diego, você tem alguma coisa? Me conta sobre história de vida. E aí eu falei, vai no meu canal do YouTube, porque a gente tem um vídeo lá, né, que eu conto um pouquinho mais da minha história de vida. E aí, no caso, na prática, pessoal, não adianta você falar que foi tudo um mar de rosas, porque não é verdade. A gente vê, por exemplo, milionários, bilionários, pessoas que conseguiram comprar uma casa, conseguiram comprar um carro, conseguiram investir na bolsa, criar uma empresa, empregar quantidade de pessoas, aprender uma língua estrangeira, você conseguir, por exemplo, viajar para tal lugar. Você vê, as pessoas é um processo, né? Não é algo de um dia para o outro. É algo que, na verdade, demanda de você ser quem você ainda não é, né? E isso não é para qualquer um. Física quântica não é para amadores, entendeu? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, é muito importante que você analise o quão disposta, né? Não só disposta, mas eu vejo assim, o quão comprometido você está em relação à sua transformação. O quão comprometida, se a gente pensar de uma nota de 0 a 10, você colocar, por exemplo, eu quero criar uma nova realidade. Criar uma nova realidade é meio abstrato, né? Então, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero um emprego, eu quero que alguém da minha família me ligue, né? Sei lá, às vezes porque vocês brigaram. Até a Venusi brincou aqui, é minha ex-sogra, né? Então, então não tem mais a ver, mas assim, de você ter melhores relacionamentos, então amizades mais saudáveis. Então, assim, você vibrar isso. Né? Você vibrar isso todos os dias, você entender que isso é importante, mas ao mesmo tempo, pessoal, você se internalizar. Será que você está mesmo disposta, comprometida, 10, nota 10 aí com o que você quer? Ou mesmo é só eu vou fazer uma técnica aqui, pô, legal, a técnica acabou e acabou. Entendeu? Porque senão, porque senão vai ser aquela mesma coisa, né? Eu vou no final de semana em alguma celebração, né? Em algum culto, uma missa, uma gira de umbanda, eu vou no candomblé, eu vou vamos falar, numa sessão espírita, eu vou, às vezes, numa celebração religiosa, eu vou lá, né? Naquele final de semana, então é 1 hora, ou mesmo dependendo, às vezes pode durar 4 horas, 5 horas, mas fica só naquilo, entendeu? Uma vez por semana. Então eu fiz a técnica, tô salvo. E aí vira aquela mesma coisa, pessoal. É a psicologia do culto. Você acha que tá salva. Ninguém tá salvo. Não existe essa coisa de salvação. Pessoal, você que se cura. Você é responsável pela sua cura quântica. Você é responsável, na verdade, pelo que acontece com você, com o seu dinheiro, com o que, por exemplo, gera ao seu redor, né? A gente fala disso porque, lógico, o que está acontecendo, o que pode acontecer, isso eu já falei para vocês várias vezes, vai ter uma outra doença que vai ser solta. Sim, é a forma que eles têm de controle, de medo. A gente falou isso. Não adianta negar que você não sabe disso. Então não me venha falar ou mandar mensagem que na verdade a gente está ensinando errado, que eu quero só o seu dinheiro, né? Porque você exteriorizar a sua responsabilidade, você negar a sua responsabilidade no mundo, é você negar o quanto o universo está tentando te ajudar, né? E se você quiser chamar de Deus, multiverso, criador, divino, chama, Alá, Buda, Krishna, chama, né? Fonte divina, chama, pessoal. Chama do jeito que você quiser. Cara, as pessoas ficam brigando por nomes ao invés de brigar pelo conteúdo. Né? A mesma coisa, assim, às vezes a gente erra gramaticalmente um post, né? Então, ao invés de pôr, eu pus acento. Aí, a pessoa o quê? Ou eu falo num vídeo, né? Aí a pessoa foca na forma. Mas a mensagem estava tão bonita, né? Até o post ou o vídeo estava tão bonito, que a pessoa, aí você vê, a pessoa está focada só na forma. A pessoa está focada só no neocórtex, no pensamento. Esquece do conteúdo, e o conteúdo muda quem é você. Quando você muda quem é você, não importa. Ah, mas a pessoa não teve educação. Mas a gente sabe, tem gente que fala feio, mesmo morando na Alphaville. Entendeu? E tem gente que fala bonito que mora na periferia de São Paulo.
Agora o lance é, e a gente ensina, né? Se você tá no Hércules, no método Hércules, já entendeu que o jogo é diferente, né? Siga o dinheiro, né? E entenda que, na verdade, existem 5 riquezas: física, mental, espiritual, emocional e material. O jogo muda, mas se você é o quê? Uma pessoa que tá aqui, superficialmente falando, né? Só tá me ouvindo, só tá querendo, assim, eu tô participando da live, acho legal, uhul, né? E, na verdade, não mudar, assim, aqui, pessoal, eu não tô ganhando nada, né? Eu não tô ganhando dinheiro. Eu tô me dedicando porque eu sei que no fundo, mais pessoas precisam desse conhecimento. E ao mesmo tempo, essa energia que eu tô te passando, lógico que ela vai se dissipar se você não absorver e passar para mais pessoas. A energia ela se perde a partir do momento que na verdade ninguém dá valor, né? Vamos pensar, o que acontece com a energia nesse celular? Ela dura para sempre a energia que está aqui? Não. Ela tem um prazo de vida útil, não é? Eu não sei quanto tempo. Tem celular que dura 8 horas, tem celular que dura 2 horas, né? Bateria, certo? Então assim, se essa energia que eu estou passando para você, que está chegando para você em ondas sonoras, decibéis, que está chegando em ondas visuais, né? Então você está absorvendo através dos seus olhos, né? Entra pela sua íris, né? Entra na retina, que vai no nervo óptico, que vai para o cérebro, e aqui no caso atrás do seu cérebro que você vai ter o mecanismo de visão, né? Que você vai absorver isso. E também a parte sensorial, né? Você tá me vendo aqui falando, então você vê os seus sentimentos, o que o Diego tá falando. E aí, no caso, eu tô chocando você, eu tô tocando em você, no sentido que eu tô falando com o seu neocórtex, com os seus pensamentos, eu tô falando com o seu sistema límbico, que são suas emoções, e eu tô falando com o seu cerebelo, o sistema reptiliano, o cérebro reptiliano, porque eu quero tocar aonde você não quer mexer. E aonde que você não quer mexer? Naquilo que tá dando certo. Que ninguém quer mexer. Entendeu? Ah, minha cocriação não tá dando certo. Nada tá dando certo. Aquela técnica não funciona. Aquela meditação daquele cara que tem uma barba que não funciona. Aquele cara, na verdade, está me passando a perna. Aquele cara, aquela mulher só quer o meu dinheiro. Não é assim? Né? São anos ouvindo isso, pessoal. São anos ouvindo de pessoas que querendo só o gratuito, o grátis, né? A gente tem 400 vídeos no YouTube e a pessoa nunca viu nenhum, entendeu? É mais fácil você o quê? Se acomodar? Lógico, né? A gente expande a zona de conforto, a gente nunca sai, né? A gente sempre expande. Só que ao mesmo tempo você, né? Criar, cocriar, manifestar uma coisa, pessoal, demanda com que você se torne uma outra pessoa, entende? E eu espero que você esteja aproveitando essa situação para você acelerar essa transformação. Porque eu falo assim, isso eu falei até em lives, né? Eu tô me preparando para 2020 desde o segundo semestre do ano passado, né? Então, assim, se acontecer o que está acontecendo, meio que eu já estava preparado, porque eu não fico esperando muito, eu não fico criando ilusão sobre, na verdade, economia, sobre o que está acontecendo, entendeu? Porque você não pode confiar em governo, não pode confiar em economia, não pode confiar no externo, entendeu? Tudo pode acontecer, porque é assim que o universo é. A partir do momento que você respeita o universo... Ó, me ligaram agora, eu tive que bloquear. Tem gente que não respeita, né? Mas você, a partir do momento que você respeita o universo, você sabe que ele é imprevisível. E por ser imprevisível, pessoal, não existe só ordem. O que acontece com você é que você foi treinado que as coisas sempre tem que estar assim, ó. Certinho. Só que o universo ele trabalha assim, ó. Movimento. A gente fala da lei hermética do ritmo, da vibração, né? A vibração em si é assim, né? Então sempre está em movimento. Entendeu? Você esperar que as coisas estejam assim, por exemplo, uma doce ilusão. Afirmações que são crenças limitantes. Quando a economia melhorar, quando o governo fizer isso, quando na verdade os clientes vierem, quando na verdade alguém fizer aquilo para mim, quando na verdade parar de acontecer isso. Essas frases que vão ser repetidas muito pelas pessoas, isso não só no Brasil, mas nos outros países, faz com que na verdade você negue, você cuspa contra o universo. Porque na verdade o que? Você está admitindo que você precisa do externo para ser feliz, você precisa do externo para você sobreviver, você precisa do externo para fazer alguma coisa. Tem gente que tem esse entendimento? Lógico que não, né? Até a gente recebe DM, Diego, mas cada um tá no momento, né? Sim, cada um tá no momento. Só que a gente negar que o sol brilha é a mesma coisa que eu negar que na verdade você não tem oportunidades na vida, né? A gente sabe disso porque, pessoal, quando a gente fala do ego,
e aqui entra o efeito Zenão também, você começa a achar que as manifestações, as cocriações vão ser do seu jeito, né? É aquela mesma história, você já deve ter ouvido falar assim, tinha um homem, né? Vou contar uma história agora para vocês. Tinha um homem que na verdade estava se afogando, né? E aí ele estava no oceano, né? No Oceano Atlântico lá, no meio do oceano, né? O barco dele estava em avaria, né? Foi lá, mas aí começou a afundar. Ele falou, né? Deixa eu tentar nadar para algum lugar. E aí o que acontece? Chegou uma lancha, chegou um barquinho, né? Ô, você quer ajuda, né, senhor? Você quer ajuda? Não, 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 não. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Pode ficar tranquilo. Pode ir, pode ir. Ele lá se debatendo, né? Se boiando para ver se Deus ajudava, né? Aí veio um barco maior, né? Uma lancha, né? Ô, eu tô vindo aqui, se o senhor quer que eu ajude, quer que eu jogue o bote salva-vidas aqui, né? O colete salva-vidas? Não, 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 Deus vai me salvar, Deus vai me salvar, fica tranquilo, fica meio tranquilo. Né? Eu vou esperar Deus me salvar aqui. Então tá bom, né? Aí o iate lá foi embora, tal, poderia, né, ter já ido, mas ele falou, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. E aí, no caso, chega um cruzeiro lá, né, transatlântico, né, 5 estrelas, e aí, no caso, os marinheiros lá, o capitão, né, bem na proa, né, falando para ele, chamando a atenção do lado dele. E aí, o senhor quer que eu ajude? A gente pode descer um desses barcos aqui. Esses barcos são internacionalmente certificados pela segurança. Nem o Titanic tem a qualidade que esse barco tem. Você quer que a gente te ajude? Não, 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 pode ajudar. Não precisa, não precisa. Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. E aí, no caso, o cruzeiro foi embora, né? Esse homem faleceu, né? E chegando no céu lá, ele começa a falar, nossa, eu tô no céu, então, né? E eu tô muito bravo, Deus não me ajudou, né? E aí, no caso, ele chega lá, pergunta pra Deus, ô Deus, por que você não me ajudou, né? Como que eu não te ajudei? Eu mandei 3 vezes a sua ajuda e você não ouviu, né? Gente, é a mesma coisa com o teu ego. Você, na verdade, não enxerga as oportunidades. Ou mesmo se faz de incrédulo, se faz de surdo, se faz de mudo, se faz de que não tem as sensações para não aceitar as coisas como elas são às vezes, né? E isso que deturpa a sua cocriação. E aí, no caso, você acha que as cocriações, a manifestação vão acontecer simplesmente do mesmo jeito. Só que se acontecessem do mesmo jeito, o seu inconsciente, o seu subconsciente seria um sucesso. Mas não é assim que acontece, né? Se a gente pensar, por exemplo, no negócio da sogra lá de novo, porque é um exemplo fácil, o que você, na verdade, sempre teria sucesso com a sua sogra, mas não tem. Por quê? Você tem que mudar isso. E para que isso mude, não vai ser Deus, um Salvador, que vai aparecer que vai salvar. Já tem um Salvador e uma Salvadora dentro de você aí. Mas agora mudar, ser uma pessoa diferente, é algo que todo mundo quer? Não. Né? Deixa eu pegar uma água aqui que estou engasgando. Enquanto isso, deixa eu ver aqui se tem mais pessoas. Porque eu vi que vocês comentaram aqui. Pera aí. A Suzete colocou aqui uma indicação de livro, Tal da Física. Ana Cantora, às vezes eu tô fazendo algo e venci o medo. De repente aparece um sabotador pensamento. Como eu lido com isso? Tem alguns vídeos lá no nosso YouTube, tá, Ana? Dá uma olhadinha lá. Que eu falo. Até o vídeo que eu falei de hoje, pensamento negativo, pensamento positivo, procura lá, tá? A gente gravou lá em Las Vegas. Josoeiro, Primimob, Babies Fashion, tudo bom? Dani Lins, Pablo Câmara, Felipe, Juliana, Bruno Tosi, Cuida, Active Institute, Rosa Maria, Zilda Perks, Leonardo, tudo bom? Claudomiro, Cássia, Ellen, a tarefa diária, Vinúcio, verdade não dá pra ser superficial, Renata, Pedro, a Tati, eu larguei tudo pra seguir sozinha na busca por encontrar minha missão de alma. Sou bruxa, não assisto TV e busco conhecimento todos os dias pra reunir os meus de novo, é isso mesmo. Claudomiro Pura Verdade, Black Hotmart, Camila, William Franklin, Renata, a Roseli. Verdade, eu consegui parar com antidepressivos para fibromialgia que tomei por 15 anos. Através de meditações e controlar o estresse e a ansiedade. Faz 15 meses que consegui, aos poucos vão mudando. E parabéns, viu, Roseli? Você é uma vencedora aí. A Roseli faz parte aí de vários cursos nossos aqui dentro da Mangabeira Academy. Parabéns, viu? Meire, Saraiva, Suzete. Psicologia do Medo quer mais mentes para controlar, isso mesmo. Entra quem se deixar levar. Vamos ver como não entrar na psicologia do medo. Fique no positivo, isso aí.
A Renata, Diego é um querido, bem objetivo, gratidão, gratidão querida por estar aqui com a gente. Venusi, não funciona mesmo se não mudar os paradigmas. A Renata, é um processo. Roseli, gratidão, é o início de tudo, isso mesmo. Epa. Aí. Wellington, Felipe, Suzete, azar de quem só sabe reclamar, fazer dá trabalho, é isso mesmo. Felipe, aê, Renata, externo, manifesto interno, isso mesmo. Massoterapeuta, Percebase, moda, carioquinha, Nisme 70. Tem que ajudar Deus a nos ajudar, né? É isso mesmo, Suzete, aceitar para transformar. E a Renata, eu sou uma deusa co-criadora do amor e vibração da luz. É isso aí. Ótima afirmação, hein? Escreve aí no papel. Venusi, verdade, eu não tinha essa consciência antes, aprendizado. Renata Marumazinha e Sônia Boeira, e os pensamentos intrusos. Pensamento quem cria é você, quem domina é você. E aí eu tô falando desde... Dá uma olhada lá no começo da live que eu fiz a discriminação, né? A explicação dos três pensamentos, tá? Senão a gente vai se tornar repetitivo e também não vai ser de acordo com as pessoas que estão aqui desde o começo, tá bom? Sônia. Nisme, tá falando, hola, desde Costa Rica, que bueno estar contigo acá. Yo estoy hablando en portugués, tenemos nuestro canal acá en Instagram, Diego Mangabeira Español, yo hablo en español allá, ¿ok? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Roseli, Claudomiro, show galera, está entendendo tudo. Sônia, cheguei, agora eu vou olhar. Beleza, maravilha. E gente, é isso, assim, eu creio que cada vez mais a gente tem que entender que o ego, de uma perspectiva egocêntrica, ele na verdade só reflete quem você está neste exato momento, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu sei quem eu sou, né? E aí no caso, às vezes vem pergunta, porque quando você entende a quântica, quando você começa a expandir, né, você começa a entender que na verdade você, nesse exato momento, se acha que né? E aí, no caso, nessa perspectiva, você acha que é um alguém. Então, por exemplo, isso eu falei, mas eu tô às vezes meio repetitivo, mas tem gente que não estava aqui, mas quem estava aqui sabe do que eu tô falando. Eu não sou só Diego Mangabeira, né? A Roseli não é só Roseli, Claudomiro também não é Claudomiro, a Sônia também não, a Nisme, a Sabrina, né, a Ana Sof, Fernanda, elas não são só aquelas pessoas. Eu não sou só um RG, eu não sou só um número do CPF. Eu sou muito mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou, né? Eu estou em outras realidades, eu estou em outras dimensões. E quando a gente entra no campo quântico, a gente começa a analisar que eu não sou ninguém, né? Porque eu faço parte de tudo. E essa vibração faz com que a gente se desprenda daquilo que são verdades absolutas, entende? Então, por exemplo, quando a gente fala até da religião do medo, né, dos sacerdotes do medo, do que está acontecendo agora, as pessoas começam a ter pensamentos comuns, né? Que é o pensamento de manada. Isso a gente fala muito da psicologia do consumo, né? De dinheiro. As pessoas começam a pensar só naquilo. É que nem quando lança, por exemplo, eu tô aqui com o celular, né? Lança um Apple novo, né? O que é pensamento de manada? Não, vamos comprar o iPhone, sei lá, XYZ. Porque o iPhone XYZ tem isso, aquilo. E o que o pessoal faz? Faz filas para comprar, fica ilhado lá por meses para comprar o primeiro iPhone XYZ. Isso vai mudar a sua vida? Telefone é telefone, né? Então, assim, o que fizeram com que você pensasse? Que aquilo, na verdade, era a última coisa. Usaram gatilhos mentais, lógico, né? Gatilhos da escassez, de que, na verdade, aquilo não ia acontecer de novo, que, na verdade, você precisava daquilo agora, né? Então, o consumismo é diretamente proporcional à forma que você entende que é você. Se, na verdade, você está exteriorizando a sua felicidade no externo, que acontece bastante, principalmente em relação a comprar coisas, né? Eu não estou dizendo que comprar é ruim, tá? Comprar é muito bom. Gasta dinheiro, sim, tem que gastar. Só que, ao mesmo tempo, só isso, pessoal, não enche barriga, né? Que nem minha avó falava. Então, assim, é uma coisa que você tem que pensar muito, tá? O teu ego não reflete quem é você, porque, na verdade, você é muito mais daquilo que você imagina. E isso eu vou morrer assim, porque eu sou uma pessoa muito frustrada. E eu sempre falo isso para as pessoas porque é bom. É bom ser frustrado, porque eu sempre tento todos os dias melhorar um pouco. Eu sempre tento aprender um conhecimento novo. Eu sempre tento fazer uma live nova. E aí o que acontece? Sempre vai ser dinâmico. Vai faltar energia, vai faltar internet. Eu posso brigar com alguém, né? Discutir com alguém. Eu posso, às vezes, sei lá, deu um mau jeito, né? Deu um mau jeito nas costas, né? Só que ao mesmo tempo, pessoal, a gente sempre tá querendo mexer em alguma coisa. E é isso, pessoal, a gente não pode se acomodar.
É uma obrigação. É uma obrigação espiritual sua ser rico em todas as espécies. Né? E quem aproveitou o Hércules, aí, se você quiser comprar, tá com o preço cheio, né? Dentro do nosso link da bio aí. Mas se cadastra em todos os links da bio, principalmente da Academia da Alquimia da Mente. Com certeza você tem muito perfil, né, de aluna aí para você entrar e principalmente fazer uma transformação. A gente tem técnicas, inclusive que eu vou gravar, né? É uma obrigação minha. E também meditações aí que eu quero ajudar você a chegar no próximo nível. Mas de qualquer maneira, assim, a gente sempre exigir da gente, né? O que acontece é a gente se vicia naquela coisa do reativo. Na escola tinha um professor que chamava a sua atenção. Em casa tem a mãe que se chama, ou o seu pai, né? Ou mesmo se você não tiver, vai ter algum responsável. Ou não teve alguém, né? Alguém que cuidou de você. Só que assim, pessoas que são assim, elas são acomodadas, estão sempre esperando alguém. É o que acontece, por exemplo, com as pessoas que dependem do governo, né? Tem gente que depende? Lógico que sim. Mas aí, no caso, as pessoas às vezes nem sabem desse tipo de conhecimento, às vezes nunca ouviram falar, né? Porque ainda estão dominados pela matrix do conhecimento, né? Que não é o conhecimento, né? Então, assim, é muito importante com que você exija de você. E você pode ter ouvido de outras pessoas, não é para exigir não, as coisas são assim mesmo, esse mundo vai cair, a Terra é assim, é uma terceira dimensão do mal, tem pessoas do mal, entendeu? Se você acredita nisso, lógico que vai ser verdade, né? Tudo que o Buda falava, né? O que você pensa, você cria, né? Então, assim, a cocriação também é assim. Mas o que tem a ver? É aquilo que eu expliquei hoje, né? O neocórtex, aí o límbico e o reptiliano. Você tem que dominar tudo. Você tem que pensar, mudar os seus pensamentos, mudar suas experiências, fazer coisas novas para você ser uma outra pessoa. E aí, no caso, você quebra o hábito de ser quem é você, entende? E mudando isso, você tem uma cocriação, entende? Porque o que acontece quando, por exemplo, quando você se torna milionário, você ganha 1 milhão. Mas é mais importante quem você se tornou para ganhar 1 milhão do que só o 1 milhão. Vai ler biografia, a pessoa não. Assim, a maioria das pessoas não lê biografias porque estão nem aí, né? Aí às vezes eu falo, qual que é o seu modelo de sucesso? Eu não tenho. Pô, então você tá com problema. Você tem que ter o modelo de sucesso, porque você meio que se baseia. Você vai ser igual àquela pessoa? Não vai, né? Mas você se espelha, o que deu certo pra ele que pode dar certo pra mim? Né? Se eu posso, você também consegue. Então é a mesma coisa, pessoal. Você tem que ter um modelo de sucesso pra onde você tá indo, pra onde você quer ir. Né? Se você vai continuar com essa vida, deixa a vida me levar, lógico que você não vai para lugar nenhum. Aí se Deus quiser. Que Deus que é esse que não quer que você seja rica, não seja feliz, seja próspero? Que Deus é esse? Né? Que esse Deus é o seu ego. Que cria essa consciência que você acha que o Deus é igual a você. Mas ninguém comanda o universo ele é. Você entra em sintonia para trazer essa força, né? Essa conexão, essa ressonância com o campo quântico, para você conseguir materializar, tá bom? Pessoal, o Instagram já está me avisando para terminar aqui, 20 segundos. Eu agradeço demais novamente a sua participação aqui. Manda no direct, compartilha, dá um print, compartilha nas redes sociais. Vamos fazer esse buzz aumentar. E amanhã é o último dia dos 7 dias, mas a gente vai ter os 21 e a gente vai divulgar aí nas redes sociais. Amanhã a gente vai falar sobre ansiedade, tá bom? Então esteja amanhã aqui, chame mais pessoas. Com certeza o tema vai ser bem chamativo. Muita luz e prosperidade.